Quais amigos ou familiares poderiam nos ajudar a levarmos alguém até Jesus? Seria possível nos reunirmos com outros irmãos em Cristo para formarmos um grupo de evangelização? Nós recebemos a mesma missão que Jesus teve. É um dos atos de misericórdia mais importantes que poderíamos realizar. Podemos ler em nossas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, da seguinte forma: E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Vemos que todas as coisas são feitas por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos que éramos em amigos dele. E ainda por cima, o Senhor nos deu a tarefa de fazer com que os outros também venham a ser amigos dele. Todas essas coisas novas vêm de Deus, que nos trouxe de volta a si mesmo por meio daquilo que Cristo Jesus fez, porque antes havia inimizade do pecado, que nos separava do Senhor. E Deus nos deu o privilégio de insistirmos com todos para que se tornem aceitáveis diante dele e se reconciliem com ele também da mesma forma que nós. Nossa missão é simplesmente transmitir a outras pessoas as mesmas boas novas sobre o amor de Deus que alguém algum dia nos transmitiu. Mas Deus não espera que venhamos a cumprir essa nossa missão sozinhos. Ele nos dá outros cristãos para andarem conosco e nos apoiarem. Na verdade, o evangelismo é algo que podemos fazer como um pequeno grupo. Deus nos deu um exemplo maravilhoso disso no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, dos versículos 17 a 26. É a história de um grupo de amigos que trouxe alguém até a Jesus. Eles não conseguiam encontrar uma maneira de entrar na casa onde Jesus estava. Então baixaram seu amigo paraplégico por um buraco no telhado, utilizando uma maca como elevador, bem no meio de todos e na frente de Jesus. Jesus ficou impressionado com a fé deles e disse ao homem para se levantar e andar, e o homem o fez imediatamente. As pessoas ficaram maravilhadas. Nesta grande história, Deus nos dá 5 princípios de como nosso grupo pode alcançar outras pessoas e como podemos cumprir a missão que Deus nos deu no mundo. Em primeiro lugar, nós vemos o princípio da compaixão. Este pequeno grupo se importou o suficiente para que um amigo indefeso fizesse algo a respeito da sua dor. A misericórdia não é apenas um sentimento. A misericórdia é o amor em ação. Em segundo lugar, nós vemos o princípio da cooperação. Deus designou a cada um de nós uma tarefa no evangelismo. Nós podemos ler em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6, da seguinte forma: Paulo dizendo: Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Em outras palavras, nós não precisamos fazer tudo sozinhos, mas precisamos cada um fazer a sua parte. E obviamente, Deus nos recompensará por isso. Ele chama essas coisas de galardões. Em terceiro lugar, nós vemos o princípio da fé que atua naquele grupo. Jesus diz que a fé dos amigos do paraplégico faz com que ele fosse curado. Ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Deus é especialista em fazer o impossível. Portanto, não podemos desistir das pessoas de quem gostamos. Precisamos ter fé naquilo que Deus pode fazer em suas vidas, inclusive levá-las à salvação. Em quarto lugar, nós aprendemos o princípio da ação. Os amigos daquele homem tinham um plano e o colocaram em ação. O paralítico precisava de outras pessoas para trazê-lo a Jesus, porque ele não conseguiria chegar lá sozinho. E em quinto lugar, nós vemos o princípio da persistência. Os amigos poderiam ter ficado desanimados por não poderem entrar na casa por causa daquela multidão,
mas eles não desistiram. Eles mostraram determinação. Eles disseram: custe o que custar, vamos trazer o nosso amigo a Jesus. Será que estamos dispostos a subirmos até o telhado por um amigo? Todo mundo precisa conhecer a Jesus. Sem Jesus, as pessoas não têm esperança na eternidade. Elas estarão eternamente condenadas. O cristão que não se importa com os perdidos está realmente dizendo ao mundo: não me importo com você, vocês podem ir para o inferno. Mas a Bíblia diz, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, da seguinte forma: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Não podemos desanimar e jamais desistir. Continuemos orando, continuemos pedindo, continuemos convidando e continuemos trabalhando para alcançar essa pessoa para Jesus. Ajudar as pessoas a entrar no céu é o maior ato de misericórdia que podemos fazer por elas.